Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Eu leria o capítulo todo, mas vou ler um versículo só por conta do assunto ser conhecido e também a gente ganhar tempo. Vamos trabalhar o texto com mais versículos, mas eu vou ler o versículo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso de número 11. Diz assim o texto: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então o conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, e estes três, mas o maior destes é o amor. Amém. Ninguém gosta de tomar lição de moral. É assim, ó, na hora que você toma lição de moral, do teu pai, da tua mãe, sei lá, primeiro você fica com raiva. Mas quando você cresce, você fica fazendo as mesmas coisas e contando para as pessoas que aquilo foi uma grande lição. É ou não é? Primeiro você fica com raiva. Ninguém gosta de tomar lição de moral, carteirada. Mas essa é a realidade dos adolescentes e jovens. Essa é a realidade. Tomar uns enquadros de vez em quando. Uma lição de moral aqui, outra acolá. Uma carteirada aqui, outra depois. E eles são obrigados a conviver com frases do tipo: um dia você vai entender. Fala outra aí. No meu tempo, não sei o que lá. Fala outra aí. Você vai ver que eu tinha razão. Como é que é? Quando você tiver filho, você vai dar valor, não sei o que lá. Quando você for pai, você vai dar valor no que eu estou falando. Quando você tiver seu próprio filho, você também vai pegar no pé igual eu estou pegando no seu pé. Frases de mãe e de pai, né? Às vezes elas são meio melodramáticas, mas geralmente é verdade. Geralmente tem um fundo de verdade ali. E Paulo está meio que dizendo algo parecido com isso nesse tempo. Ele está dizendo assim: então, quando eu era igual a vocês, eu fazia assim, 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 assim. Agora não. Ele diz que quando ele era menino, ele, vem nos verbos, falava como menino, depois sentia como menino e depois pensava como menino. E isso durou até que ele virou homem, até que ele se tornou um homem. E aí ele passou a agir como adulto. Ok, esse texto é por si bem conhecido, mas você já notou que todas as vezes que as pessoas citam esse texto, eles citam ele de forma isolada e não trabalham o contexto? Sempre a gente vai falar esse texto, a gente fala num contexto de maturidade espiritual. Paulo, quando ele era menino, ele pensava como menino, não sei o que, agia como menino, não sei o que. Tudo bem, mas você já notou o contexto em que esse texto está inserido? Você já parou para pensar no que vem antes dele, desse texto, e depois dele? Quando eu chego em você e falo assim, 1 Coríntios 13, do que está se tratando? Amor, todo mundo sabe. Se eu falar 1 Coríntios 12, do que está se tratando? Dons espirituais. Então, você já parou para ver o contexto, o que vem antes, o próprio contexto do 13, o que vem antes do 13, e o que vem depois? Você já parou para pensar que Paulo não dividiu a carta que ele escreveu aos Coríntios em capítulos? Se você chegar lá no céu e falar para Paulo, não, e lá no capítulo 13, ele vai falar, capítulo 13, do que você está falando? Não, você lembra que você falou que ainda que eu... Não, eu lembro, mas o que isso tem a ver com 13? Do que você está falando? Não, no versículo 7. Não, versículo, bicho, eu não escrevi versículo. Eu não escrevi capítulo, eu escrevi uma carta. E carta é um contexto único, praticamente. Ele vai trocando de assuntos ali. Então, você já parou para pensar que Paulo não dividiu essa carta em capítulos e que esse assunto que nós estamos lendo está completamente integrado, obrigatoriamente integrado ao contexto imediato? E qual o contexto imediato? Capítulo 12, Paulo fala exclusivamente sobre a existência dos dons.
os dons espirituais, quantos são, para que servem, não sei o que lá, tudo lá no capítulo 12. No capítulo, pulo 13, que não vamos tratar. No 14, Paulo fala como se utiliza esses dons. É ou não é? Capítulo 14, a utilidade dos dons nos cultos, a necessidade de ordem nos cultos, quem ora, profetiza, e ele vai tratar esse assunto sobre como se utiliza esses dons da forma correta, como usar os dons no contexto do culto, sem atrapalhar a ordem e a decência do culto. E no verso 13, qual é o tema? Amor. Mas veja que ele é colocado como o amor, como o principal sustentáculo dos dons. Porque no capítulo 13, ele fala assim, ó, o amor tudo sofre, né, é sofredor, é benigno, ele tudo sofre, tudo crê, né, tudo espera, não sei o que lá. Aí ele fala assim, mas havendo profecias, acabarão. Então ele volta a tratar dos dons que ele estava tratando antes. Havendo línguas, serão aniquiladas, é o verso 10. Aí o 11 ele fala assim, quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino, agia como menino e tal. E qual é o link? Por quê? Ele está falando coisas desconexas? Não. O Paulo está dizendo o seguinte, que dons, a existência de dons de um lado, a utilização dos dons do outro lado, e no meio um sustentáculo. Pensa numa tenda de circo, onde o mastro principal é o do meio, e os outros são sustentáculos em volta. Então, o do amor é o principal, e em volta as outras estacas são os dons, se me faça entender. E aí, ele está dizendo o seguinte, o 13, a gente está trabalhando no 13:11, mas ele diz assim, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas destes três, o mais importante é o amor. Então, vamos pensar um pouco sobre isso, eu vou fazer isso através de 3 pontos, se Deus quiser. Primeiro, amar a Deus é coisa para adultos. Adolescentes que estão aqui não fiquem chateados, mas vocês vão entender também. Veja bem, eu não estou dizendo com isso que uma criança não pode amar a Deus. O pastor está dizendo que só adulto, então é salvo, porque só adulto. Não. Pelo contrário, Jesus Cristo disse que das crianças é o reino dos céus, está tudo funcionando. Mas quando eu digo que o amor é para adulto, é coisa de adulto, eu estou dizendo que o amor tem faixas etárias. Por exemplo, se você é casado há 3 meses, cara, seu amor não é maduro. Eu não estou dizendo que seu amor não é puro, não seja verdadeiro. Mas seu amor pela sua mulher ou pelo seu marido não passou ainda nos testes da vida. Nos testes. São vários os testes. Para quem ama, para quem é casado há muitos anos, sabe de quais testes eu estou falando? Então o amor é como se ele tivesse faixas etárias. E ele vai amadurecendo. O amor de uma criança de 2 anos, geralmente é um amor interesseiro. Quem leva a criança de 2 anos é quem tiver com o brinquedo na mão. Você está com o brinquedo que ele quer, ele vai. Você está com o doce que ela gosta, ela vai com o braço. Ou a pessoa que trata melhor, ou ainda a pessoa com quem a criança está mais habituada, ou habituada a ficar mais tempo. Mas esse não é o amor que Deus espera de nós, o amor interesseiro. O amor porque ele está com o doce, e a gente se prostra, a gente adora, porque Deus tem o doce. Então, se a gente adorar direitinho, se a gente cantar direitinho, se a gente apertar os botões certinhos, então ele vai dar o doce para a gente como se fosse uma recompensa, você está entendendo? Não é esse o amor que Deus espera de nós. O capítulo todo, o capítulo 13, é um tratado de Paulo sobre o amor. E no final, ele fala do crescimento que ele teve. Então ele começa a falar sobre o amor, e no final ele fala sobre o crescimento que ele teve, sua evolução como pessoa, e como é que essa evolução
fez com que ele se tornasse a diferença dele antes e dele depois. Ele falava, sentia, pensava como menino, depois ele amadureceu e virou homem. Nós sempre aprendemos na igreja que amor não é sentimento, mas amor é uma decisão, é uma escolha. Está tudo bem, mas lá em Lucas 10, verso 25, o intérprete da lei chega em Jesus. É o texto onde ele vai falar do bom samaritano. E diz assim: eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e diz: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E a resposta de Jesus é: você conhece os mandamentos. O que está escrito lá nos mandamentos de Deus? E aí o rapaz interpreta, o rapaz responde para Jesus. Deixa eu achar aqui na Bíblia. E aí o rapaz responde para Jesus, que verso é esse agora, o 27, e ele cita, é uma citação direta do texto de Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, versículo 5, está escrito isso aí que ele está falando. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua alma, teus pensamentos, não sei o quê, na sua mente, e tal, andando pelo caminho e tal, está lá em Deuteronômio capítulo 6. Então, o rapaz cita Deuteronômio, né, que é o capítulo áureo lá do amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus, por exemplo, cita esse texto para Satanás. O Senhor teu Deus adorarás, não sei o que, tem aí nesse capítulo aí. Então, a resposta que fica é a seguinte: o cara chega para Jesus e fala assim: o que eu hei de fazer para herdar a salvação? E Jesus fala assim: o que está escrito na lei? Como você a lê? Aí ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, não sei o que, teu próximo como a ti mesmo. E Jesus, a resposta de Jesus é assim: então, beleza, faça isso e você está salvo. Ou seja, o que eu hei de fazer para herdar a salvação? Resposta: ame Deus. Se você amar a Deus, está tudo certo. Então, e essa resposta de Jesus não é... Bom, Jesus, ele não é cínico, ele não está falando uma coisa para entender, não, é verdade. Se você ama a Deus, está tudo resolvido. E aí o cara fala assim: tá, mas quem é o meu próximo? Que é o texto lá, ama o Senhor. Aí Jesus vai contar para ele a história, a parábola do bom samaritano. Então, quero ser salvo. Qual é a resposta de Jesus? Ame Deus. E na igreja nós aprendemos que o amor não é um sentimento, mas é uma decisão. O amor não é um sentimento, o amor é uma escolha, porque sentimentos vêm, sentimentos vão. Mas me permita dizer aqui que o amor que a Bíblia apresenta é muito mais do que apenas uma decisão. O amor é um compromisso de adulto. Amor é um compromisso de adulto. E neste capítulo 13, é onde Paulo fala sobre amor na Bíblia. Ele lista vários itens do amor responsável. E veja que crianças não se encaixam aqui. Porque ele fala assim, 13:4, o amor é paciente. Olha aqui para mim, criança tem paciência? Pai, está chegando? Mãe, está chegando? Meu irmão, quando a gente era criança, de um Natal ao outro, demorava uns 4 anos. É ou não é? De um Natal ao outro, demorava 4 anos. Um aniversário ao outro, meu amigo, passava o mundo inteiro e não acaba o ano letivo e não sei o quê. Criança tem paciência? Obviamente que não. A Bíblia diz que o amor não se arde em ciúmes, versículo 4. Criança tem ciúme? De pessoas e coisas. Criança tem ciúmes de pessoas e coisas. Você está entendendo? Versículo 5. O amor não se porta de forma inconveniente. Isso cabe para criança? Você está no shopping, você está na casa da amiga que vocês nem se gostam direito. Parece que é ali que a criança fala assim: beleza, chegamos. É aqui? É. Então, agora eu vou dar o meu show. Chegou o meu momento.
faz parte do meu show, e manda ver. Que o amor não se porta de forma inconveniente. Isso não se aplica à criança. Verso 5. O amor não busca os próprios interesses. Isso serve para a criança? A criança faz isso? Lógico que não, a criança só pensa nela. O amor não se irrita. O amor não se ressente do mal, versículo 6. Não se alegra com a injustiça, versículo 7. O amor sofre, crê, espera. Criança espera. O amor tudo suporta. Que criança é compreensiva? Uma criança cumpre esses requisitos do amor? Não. Pastor, o senhor está dizendo que criança não ama? Não estou dizendo que criança não ama. Estou dizendo assim, que o amor da criança, o amor que a criança tem para oferecer é infantil, é volúvel. Ele vem e vai. E como que Deus age com isso? Não, Deus é Deus, Ele é paciente, Ele recebe esse amor, está tudo bem, está tudo funcionando. Só que esse tipo de amor precisa evoluir conforme você também cresce. Eu estou falando não de hormônios, eu estou falando de crescimento espiritual. Assim como a criança não tem paciência, e você agora é salvo, então você tem que ter. A criança tem ciúmes, você não pode ter. A criança se porta de forma inconveniente, você não pode se portar. A criança busca seus próprios interesses, é óbvio, mas você não pode buscar. Paulo está provocando a mim e a você para respondermos se o nosso relacionamento com Deus é maduro ou infantil. Paulo está provocando a mim e a você a pensar ou repensar se como você é obreiro, se você é um obreiro moleque ou se você é um obreiro adulto, se você é um crente infantil de 4 anos de idade, ou se você é um adulto. Paulo está me provocando aqui a responder se o meu relacionamento com Deus é um relacionamento de homem de verdade ou de um moleque, de um menino. Por quê? Porque ele está administrando os dons sobre a minha vida. Na página de trás ele fala dos dons que estão disponíveis para mim, dos dons que estão disponíveis para você, para serem usados na tua vida. E no capítulo 14 ele fala como é que se usa esses dons. E no capítulo 13 ele fala assim, só que você tem que se comportar como adulto. Porque assim como eu não posso chegar numa criança agora de 5 anos de idade e tacar R$2.000 na mão dela e falar, porque ela vai gastar essa grana de forma irresponsável. Agora os dons espirituais é muito mais do que 2 ou não sei quantos R$1.000. Eu estou falando de que os dons espirituais não podem ser administrados de forma infantil ou por pessoas infantis. Então, segundo ponto, não seja infantil na obra de Deus. Vou contar um segredo para vocês. Talvez vocês não saibam. Grande parte do ministério pastoral é lidar com crianças de barba, bigode, 30, 40, 50, 60, 70 anos, mais crianças. Grande parte do ministério pastoral. A gente veio viemos de São Paulo, eu tive muita coisa para trabalhar, compromisso e tal. E aí a Camila veio dirigindo o carro. Na verdade, hoje é rodízio do meu carro, e a gente foi para São Paulo, o carro dela. E aí na volta, ela veio dirigindo, eu vim resolvendo as coisas e tal. Eu não lembro, lá pelas tantas, ela falou assim, pai, as pessoas, sei lá, marido e mulher, sei lá, vem, aí marca com o senhor, vai lá, porque ela vê isso desde quando ela era bebê. Aí fica lá discutindo, falando na sua frente, aí o senhor que tem que... Ué, por que eles não se resolvem? O que o senhor tem a ver com... Eu falei, não, filho, porque eu como pastor, eles falam, a demanda é essa, e aí?
Aí eu digo, bom, a Bíblia diz isso, aquilo. Não, tudo bem, mas eles já não sabem. Então, grande parte da demanda pastoral estaria resolvida se o auditório fosse de adultos. E a obra de Deus não é um chamado para... grava uma coisa. A obra de Deus não é para menino, nem menina. A obra de Deus é para homem e mulher. É para adulto. A obra de Deus é feita por homens e mulheres adultos. Sabe por quê? Porque criança faz birra. Criança faz birra. Criança faz charme. Aí você é pastor, aí tem de lidar com um grupo. Vamos falar aqui sobre a obra, sobre missão, sobre igreja, pastoreio, evangelismo, não sei o que lá. Só que tem os irmãos que são cheios de charme. Criança gosta de reconhecimento. Gosta de reconhecimento. Esses dias, não lembro qual foi a ideia. A Vanessa falou assim para mim porque lá em casa, ovos mexidos, o meu e do Júnior são os melhores. A Vanessa e a Camila não manjam do Paranauê. Então, se eu fazer ovos mexidos, ou vai eu ou o Júnior. Aí, esses dias a Vanessa queria, né? Falou assim para o Júnior, faz lá um ovo mexido para a mãe e tal, não sei o quê. Porque o seu é o melhor. Aí ele falou assim, mãe, esse aí não cola mais, mano. Porque quando é criança, você chega e ela fala assim, nossa, quando você limpa a casa, a criança, o que ela faz? Ela arregaça a mão e fala, não, deixa comigo. Ela está sendo usada, tadinha. Tadinha. E no ministério, às vezes, tem que ter isso. Eu me recuso até de ficar lambendo a pessoa para ele fazer a obra, para ele lá pregar, para ele lá cantar. Ô, irmão, você toca, hein, meu irmão? Rapaz, aí ele fica todo cheio. O pastor... então deixa comigo, pastor, deixa comigo que eu toco. Deixa comigo. Irmão, você abre um culto que, olha... Você não quer ir domingo, não? Não, pastor, deixa comigo, inclusive, e não sei o que e tal. Oh, Jesus. É isso. Porque criança fica de mal. Tem obreiro assim na igreja. Que sai do grupo. Fulano saiu do grupo. Aí você fala assim, ué, meu. E o que ele falou? Não falou nada. Fulano saiu do grupo. Aí a pessoa dona do grupo, que nunca sou eu, né? Eu acho que a pessoa fica pensando assim, fica com o celular na mão, fica pensando assim, fulano saiu do grupo. Meu Deus, será que foi esse aviso? Não, vou ler esse aviso. Aí chega, vê esse aviso aqui. Vê se tem alguma coisa. Aí a pessoa, não tem nada. Aí não é um aviso, então vamos rolar. Será que é essa carinha que a fulana colocou? Será? Vocês estão entendendo ou não? Não seja infantil na obra de Deus. Você quer fazer a obra? Ok, glória a Deus pela tua vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mas seja homem, seja mulher. E não seja moleque. Não seja menininha. Menininha é bem-vindo lá na sala das crianças infantil. A gente não orou. Quantas vezes eu falo, não fica ali. Não adianta falar? Não, por quê? Porque é criança, meu Deus do céu. É criança. Criança que fica de mal, que bate a porta, que faz o bico, que não quer jantar. Aí o pastor chega e explica como é que funciona. Pronto, 2 meses sem aparecer na igreja. De bico. Mas meu Deus, por que será? Aí a gente fica em casa e fala, mas fulano sumiu, aí não responde, aí não fala e tal. Veja o que diz. O verso principal desse sermão. Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu sentia como menino. Cara, quando fala sentia, está falando de sinceridade.
Ai, pastor, o senhor tocou num ponto aí, porque eu sou essa aí também, eu já fiz isso, eu saí do grupo, eu abandonei, eu virei as costas, eu não sei o que e tal. Mas sabe por quê, pastor? Estava doendo em mim. Porque não, o apóstolo Paulo está dizendo assim, eu sentia como menino, era sincero o negócio. E porque eu sentia como menino, eu também agia como menino. Já imaginou como é que o apóstolo Paulo era antes? Meu Deus do céu, imagina, porque fazer a obra de Deus com adultos já não é fácil. Com um moleque, então, com criança, então, é difícil demais. A sinceridade, pastor, mas eu sou assim, mas eu sou sincera. Então, mas sinceridade não é sinônimo de maturidade. Criança também é sincera, mas é criança, não tem como dar responsabilidade a uma criança? Não. Tem como confiar na palavra de uma criança? Não. Então a gente fica achando que a maturidade está naquelas frases prontas que as pessoas falam que ficam legais. Olha, você não pode adorar a Deus pelo que Ele... Eu nunca sei essas frases prontas. Você não pode adorar a Deus pelo que Ele faz. Você tem que adorar a Deus pelo que Ele é. Pô, legal, intuitivo, interessante. Mas é verdade para todo mundo? Não. Não. E está errado adorar a Deus pelo que Ele faz? Não, também. Não. Pelo menos a mim, eu penso assim, tudo que eu sei do que Deus é porque eu conheci o que Ele é através do que Ele faz. Eu só sei o que Deus é pelo que Ele faz. Porque a Bíblia não é um livro de autoapresentação de Deus. Oi, pessoal, eu sou Deus, eu sou assim, meu signo é tal, eu sou de tal lugar, eu gosto de comida tal, eu gosto... A Bíblia não é um livro que apresenta Deus assim. Quando você abre Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus, Ele já é Deus, Ele já existe, Ele já está criando céu e terra sem perguntar nada a ninguém. E a Bíblia, ela apresenta Deus através dos feitos de Deus. Como eu sei que Deus o Senhor é o Senhor que cura? Porque Ele cura. Como eu sei que Ele provê? Porque Ele provê. Como eu sei? Então, eu não posso adorar a Deus pelo que Ele faz. Como é isso? É uma coisa que não fecha na minha cabeça. Não, mas tem que adorar a Deus pelo que Ele é. E o que Ele é? Não, Ele é poderoso. Como é que você sabe? Não, porque Ele acalmou o mar. Então, é pelo que Ele fez. Não, mas tem que adorar pelo que Ele é, e não pelo que Ele faz. E o que Ele é? Ele é misericordioso. E como você sabe? Não, porque na mulher pecadora, Ele foi lá e falou para ela, quem não tem pecado, lá para os caras, atira a primeira pedra. Então, é pelo que Ele fez também. Não, mas você não pode adorar a Deus pelo que Ele faz, tem que adorar pelo que Ele é. O que Ele é? Ele... Enfim, você entende que é uma coisa que não fecha? Eu estou me fazendo entender ou não? Irmão, você quer adorar a Deus pelo que Ele faz? Está liberado. Porque o que Ele faz nos mostra quem Ele é. Você está entendendo? Então, quando Paulo fala, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino e agia como menino. Esse cara pode ser obreiro na obra de Deus? Não dá. Não dá. Se você fala, pensa e age como moleque, você é bem-vindo na reunião dos crentes. Para você ter maturidade, para você aprender, pergunte, participe dos grupos, venha nos cultos de quinta-feira, para você ir crescendo. Mas desse jeito, não dá para trabalhar com o irmão ou com a irmã na obra de Deus, porque o irmão faz biquinho. Porque se você chegar lá e não for o combinado, você nunca mais eu piso o pé, eu nunca mais faço não sei o quê, eu nunca mais... E o que o Paulo fala sobre amor? Então, o amor sofre, espera,
acredita, suporta. Amor é coisa de adulto. O amor maduro, que é o que se espera para administrar os dons que Deus quer derramar sobre a tua vida, porque esse é o contexto. Ele apresenta os dons no 12, ele mostra como se usa os dons no 14, e no 13 ele fala assim, só que isso não é para meninos, isso é para homens. Isso não é para meninas, isso é para mulheres. Para pessoas que cresceram e amadureceram na fé. Amém? Terceiro, a falta de maturidade impede o crescimento de qualquer relacionamento. A falta de maturidade impede o crescimento de qualquer relacionamento. Qualquer. A mulher casou e descobriu que de adulto o seu marido só tinha o corpo. Esse casamento está fadado ao fracasso. Ou esse cara cresce, ou esse cara amadurece, ou esse casamento vai estar fadado ao fracasso. O cara casou e descobriu que ela é um corpo de mulher, mas ela é a Barbie. Não dá, irmão. Não funciona. Esse casamento está fadado ao fracasso. Por isso que o namoro e o noivado é para se conhecer. Não, pastor, foi uma benção, porque eu conheci, em 2 meses nós namoramos, noivando. Meu Deus do céu, vai dar ruim. Vai dar ruim, meu irmão. Não, pastor, mas quando é de Deus, então. Essas coisas são bonitas e tal, de vez em quando a gente acerta, mas isso é uma loteria, pessoal. Entendeu? Isso é uma roleta russa, que o cara pode ser que dê certo, mas geralmente dá ruim. Geralmente dá ruim. Falta de maturidade impede o crescimento de qualquer relacionamento. E aí tem famílias que, e eu estou falando porque eu casei e fui me amadurecendo também. Todo mundo. Tem famílias que demoram para ter, eu estou falando de coisas financeiras também, tá? Demoram para conquistar na vida, porque fica o tempo todo apagando incêndios de quem ainda não cresceu. Então, como vai conquistar um bem? Como vai conquistar um imóvel? Como vai conquistar uma posição? Se a grande preocupação da vida é o ciúme do meu marido. Se a grande preocupação da vida é o ciúme da minha mulher, porque ela tem um marido de cristal que ninguém pode olhar para ele, tocar nele, porque como essa família vai crescer? Como essa família vai crescer se o tema é o ciúme? Se o tema é a higiene, se o tema é a falta de, sei lá, de alguma coisa de relacionamento que não cresceu. É impossível crescer se não trocar o tema. É impossível crescer, se o assunto não for crescer. Se o assunto for sempre o mesmo, não vira o disco, primeiro cansa. Um dos dois lados cansa, vai chegar. Quantas pessoas? Pastor, eu não aguento mais. Mas o que foi? Já sou seu pastor há 10 anos. O que foi? A mesma coisa. De novo. A mesma coisa, pastor. Só que agora está pior. Agora está assim, assim, assim. Quer dizer, não vira o disco. A falta de maturidade impede qualquer crescimento de qualquer coisa. De qualquer relacionamento. Você não dá para ser sócio de ninguém. Não dá para ser amigo profundo de ninguém. Não dá. Por quê? Porque não tem maturidade. E ninguém aguenta, porque ninguém suporta. Mas a coitada casou com você. O coitado foi lá e colocou o nome. E agora tem um monte de... Tem as paradas, porque a Bíblia fala que já não pode separar. A Bíblia fala... Aí a pessoa fica presa. Fica presa a um relacionamento, impedido de crescer. E os dias viraram semanas, e as semanas se transformaram em meses, que se arrastaram para anos, e as rugas apareceram. Falou, pastor, ele não tem nada, ele não faz nada, porque não vira o disco. Você está entendendo o nível de crescimento que Deus tem para você?
Você está entendendo a chave que Deus tem para você? E que se você virar essa chave, é outro nível de vida que Deus tem para a tua vida, para a tua história, para a tua existência. Só falta crescer, só falta maturidade, só falta virar homem, só falta virar adulto, adulta. Porque sem isso, fica patinando. Daqui 5 anos, eu volto com uma pregação como essa, num púlpito como esse, e aí você vai dizer, em 2023 o pastor César falou, e agora 2033, e a gente está no mesmo esquema. Eu estou sofrendo do mesmo jeito, pastor, porque essa mulher não muda, porque esse homem não muda, porque a falta de maturidade. O que é amadurecer? Trocar de fase. É trocar de fase. Quando eu disse aquilo tudo sobre criança, que criança faz show, que criança... mas isso aí tem fase. É normal para aquela fase fazer o show. É normal para aquela fase ser interesseira, porque criança é interesseira. Mas é normal para aquela fase. Ela está aprendendo a viver, e daqui a pouco ela vai entender que o valor não é no brinquedo que está sendo chacoalhado na frente dela, mas quem é a pessoa que está por trás. Mas isso é com o tempo. E com o tempo você vai percebendo que o valor principal são as pessoas, e não as coisas. Então a falta de maturidade impede o crescimento de qualquer tipo de relacionamento. O apóstolo Paulo, veja, que horas são ali? Está atrasado esse relógio, né? Ou está adiantado? Acho que é acertado. Vamos lá, abra aí em Hebreus capítulo 5. Carta aos Hebreus, capítulo 5. O autor, ele está dando uma... Olha o prejuízo. Ele está dando uma aula de sacerdócio conforme a ordem de Melquisedeque. Só o nome já é estranho. Só o nome você fala, caramba. Ele está dando uma aula sobre por que é que Jesus é sumo sacerdote, não conforme a ordem araônica, mas conforme a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é o cara, é o sacerdote, sumo sacerdote, que estava vindo de Salém, ele era de Salém, não sei o que, quando o Abraão venceu a batalha lá dos reis, estava trazendo os despojos, e deu o dízimo para ele, e esse cara, o Melquisedeque vem com pão e vinho, que é a tipologia da ceia, e umas paradas muito na tipologia e tal, e aí ele vem, o autor vem, mergulhando, versículo 4, ninguém toma essa honra para si mesmo, senão quando foi chamado por Deus, como aconteceu com Arão, assim como Cristo não se glorificou a si mesmo para se tornar sacerdote, mas quem glorificou a ele foi aquele que disse, tu és meu filho, eu te gerei. Em outro lugar também está dizendo, tu és sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque, aí ele está citando o Salmo 110, né? Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com amor, clamor e lágrimas, e súplicas e tal, aí ele fala assim, versículo 11, a esse respeito, temos muita coisa de dizer, mas é difícil de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios para ouvir. Trocando em miúdos, ele está dizendo assim, então, sobre esse assunto técnico, eu tenho muita coisa para explicar para vocês, mas eu não consigo falar para vocês porque vocês são moleques. É de verdade, é isso que ele está falando. Veja o próximo versículo. Pois com efeito, quando já devia ser mestres, vocês deviam ser mestres por causa do tempo, atendendo o tempo decorrido, mas estão novamente com necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, porque vos tornastes como necessitados de leite, mamá, entendeu? Leite. Mamadeira, e não alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos. Olha o prejuízo. Ele vem tratando uma questão da alta teologia, aí ele para e fala assim, então, eu queria aprofundar esse assunto com vocês, só que não dá, porque vocês são crianças. Eu vou falar aqui e ninguém vai entender nada. Eu não estou falando de vocês, entendeu? Estou falando do que ele está falando para o auditório, para quem ele escreveu. Se eu ficar falando aqui, não, porque a ordem de Melquisedeque, não sei o que, e eu, 2000 anos depois, estou com raiva desse pessoal, porque eu disse, não, vocês estragaram o assunto.
Eu não sei porque Jesus é da ordem de Melquisedeque. Eu sei o que a Bíblia fala aqui, então, mas era aqui que ele ia aprofundar. A gente fala que sabe na teologia, porque a ordem araônica é uma ordem humana, a ordem de Melquisedeque não era humana, porque ele não tem pai. Tudo bem, essas coisas eu sei, eu até ensino, eu dou aula disso aí. Só que o autor, ele diz assim, é aqui que eu ia explicar, versículo 11, ele fala assim, a esse respeito da ordem de Melquisedeque, porque o versículo 10 ele fala, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque. E sobre isso, eu tenho muita coisa a ensinar para vocês, mas são difíceis de explicar porque vocês se tornaram tardios a ouvir. Ou seja, você entendeu o tamanho do prejuízo? Aí nós, 2000 anos depois, cara, eu sei até hebraico, eu estou pronto para aprender isso aí. Não, mas ele não vai falar. Por quê? Porque o auditório era de criança. Então, se eu chegar lá agora na salinha das crianças, nós oramos agora, eu vou pegar as crianças de quais são as idades? 6. Tem de 6 anos, sei lá, 6 anos. Eu vou chegar lá e falar assim, olha, eu quero falar para vocês que vocês precisam ser cobertos pelo sangue. Ele vai olhar e vai assim, credo. Não dá. Então, como eu tenho que explicar para eles? Eu tenho que pegar um bichinho e ficar falando com a musiquinha, com voz de bicho, com voz de urso. Isso aqui, porque Jesus. Porque é a faixa etária dele. Você está entendendo? Mas quando eu estou falando com adulto, eu não vou ficar falando com a voz do ursinho pimpão. Não dá. Aqui eu preciso tratar os assuntos. E é isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Cara, aqui eu queria aprofundar com vocês o conceito da ordem de Melquisedeque, porque Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, não sei o que lá. Mas eu não posso. E aí eles, por quê? Porque vocês, que já deviam ser mestres, devido ao tempo que vocês estão caminhando, precisam, eu estou lendo o versículo 12, novamente, que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Sabe aquele princípio elementar da Bíblia? É o básico. Você sabe que tem o básico, o médio e o bacharel. Lá na FTB é assim. É o básico. Eu falei, pastor, mas do que ele está falando básico? Então ele fala assim, perdoa o seu irmão. Isso é o básico. Qual que é o básico? É você amar, é você perdoar, é o básico. É o básico. Aí tem gente na igreja que vai lá, sobe para o gabinete pastoral. 2 marmanjos barbados. Aí fala assim, e aí, o que foi? Não, pastor, foi ele. Ele falou assim, está aqui o print. Eu gravei a conversa. Eu tenho uma raiva de crente que grava conversa, que vocês não têm noção. Não, vocês não têm noção. Se falar que gravou a conversa para mim, você já perdeu. Você já é do time que perdeu. Tem marido e mulher que grava conversa. Vocês não estão entendendo o negócio. Aí, foi ele, pastor, está aqui, ó, as provas, não sei o que e tal. Aí eu fico olhando. E você, irmão? Não, pastor, foi ele não sei o que. Aí, 2 irmãos barbados, as esposas aqui esperando, os filhos brincando para ir embora. O irmão que fecha a porta da igreja, ficou olhando no relógio, meu Deus, amanhã tem que trabalhar. E o pastor lá, aí eu lá dentro. Como é que fala? Aí, perdão. E você, irmão, como é que você fala? Desculpa, não sei o quê. Abraço, irmão. Vocês estão achando que é brincadeira? Vocês não estão achando que é brincadeira, né? Porque minha mãe... Porque eu tenho a minha irmã, né, que a gente, lá em casa é tudo de 2 anos, né? Então a minha irmã é mais velha, depois vem eu, depois vem meu irmão, depois vem outra irmã. Então é intercalado. Uma menina e um menino, que é a minha irmã e eu, e depois mais um menino e uma menina. É tudo de 2 anos. Então, o pessoal das pontas não brigavam, mas o pessoal do meio, porque é muito próximo à idade. Então eu e minha irmã, a gente se odiava. E aí minha mãe falava assim, se vocês não pararem, eu vou esfregar a cara de um no outro. Tinha isso aqui em Campinas ou não? Eu nem sei se eu posso falar isso na internet.
E minha mãe já esfregou a minha cara na cara da minha irmã. Quem já levou um esfregão na cara com a cara? Ó, outro ali. Tá vendo? Outro castigo. Fala aí, o que a sua mãe fazia? Tinha que ficar de mão dada. Você vai abraçar seu irmão. Agora beija o rosto do seu irmão. Eu não sei o quê. Eu estou quase fazendo isso no gabinete pastoral. Por quê? Porque a demanda é infantil. A demanda é infantil. Então, o terceiro, vamos terminar. A falta de maturidade impede o crescimento de qualquer relacionamento. O apóstolo queria ensinar coisas profundas e não conseguia passar dos princípios elementares porque o auditório é infantil. Ele falou, eu quero ensinar para vocês sobre o fato do sumo sacerdócio de Cristo não ser da ordem araônica, mas ser da ordem de Melquisedeque. Vamos entender? Não dá. Por quê? Tem que ensinar os princípios elementares. Pede desculpa, ama, perdoa, releva, agora faz, agora. E aí ele continua dizendo o seguinte, versículo, esse é o 12, né? Ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra da justiça porque é criança. Oi? 3 de Coríntios, mesma coisa. Mas o alimento sólido é para adultos, para aquele que pela prática tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O nosso compromisso, tem que parar, com Deus precisa ser um compromisso de adulto na fé. Sabe qual é a diferença de criança para adulto? A criança não entende. Quando meu pai saía cedo para trabalhar, eu queria ir com ele, eu ficava chorando. Não, o pai vai ali e já volta. Aí ficava chorando. Criança não entende processos. Criança não entende processos. Adulto tem que engolir muita coisa sem poder. Porque tem que trazer o pão para dentro de casa. Adulto tem que suportar muita coisa, porque cresceu. Adulto tem que entender muita coisa, porque cresceu. Porque é adulto. E o chamado para o ministério não é um chamado para crianças. É um chamado para adulto. É um chamado para quem está disposto e disposta a arregaçar as mangas e passar por tudo que tem que passar para que o nome de Jesus seja glorificado. O ministério é para adulto, porque adulto não tem que ficar fazendo birra e beicinho e batendo porta e saindo de grupo de igreja. A nossa comunidade, a porta de entrada é aberta igual a porta de saída. Eu não sei se você já viu a igreja igual a nossa. Ah, pastor, estou pensando nisso aí. Você tem certeza? Tem. Orei. Deus te deu, amém. Então, bora. Está tudo certo. Por quê? Porque nós somos adultos, ora, meu Deus do céu. Aí tem um pastor que também é criança. Porque se você sair, o bicho papão vai te pegar. Quantas pessoas vêm, pastor, eu não posso. Por que você não pode, meu irmão? Não, porque senão eu estou debaixo de maldição. Porque eu falo o seguinte, cada um tem um pastor que merece. Porque é você que escolhe, cara. É você que decide. Tem alguém aqui amarrado com o pé na cadeira? Não. Então pensem nisso. Será que eu estou maduro e madura para me deixar gastar pelo reino de Deus? Será que o meu casamento é um casamento maduro? Que eu virei essa chave que o pastor falou, para que eu possa conquistar tudo que eu preciso conquistar, sem ficar paralisado nos assuntinhos infantis? Cresça, porque o seu crescimento glorifica a Deus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Quinta-feira é o principal culto para nós. É o culto que a gente aprende a ser crente. Foi bom ter vindo aqui? Vamos ficar de pé. Hora de ofertar, que é investir o nosso dinheiro na obra de Deus. Você que está pela internet pode ajudar a nossa comunidade. Hoje mesmo nós estamos mandando quantas pessoas?
quase 60 missionários que vão sair hoje, aqui agora, vão dormir hoje na estrada. Amanhã, vocês vão dormir aonde amanhã? Num condomínio? Numa escola. Vão dormir numa escola. E sábado vão dormir na escola. Na cidade de Apiaí. A cidade de Apiaí. Um dos lugares mais pobres do estado de São Paulo. Vamos entregar cestas básicas e principalmente a palavra de Deus. Você que está pela internet, ore por esse projeto. Agora vai aparecer aqui na tela o Pix. Você pode fazer pelo celular aqui. Ou você que está na internet também fazer pelo celular. E também você pode fazer pela maquininha, para quem está aqui na igreja, e pelo envelope. Mas antes disso, se aconselhe com Deus sobre o seu ofertar. Deus sabe a necessidade que você tem e a quantidade que você pode ofertar. Se aconselhe com Ele. Senhor, te louvamos em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra, pelo teu direcionamento. Como é bom ser guiado pelo teu Espírito. Como é bom sermos guiados pelo Espírito. Como é bom, Senhor. Aleluia. Obrigado por essa palavra, porque eu precisava ouvir. Agora, no momento do ofertório, dirige-me e aos meus irmãos, que cada homem, cada mulher presente aqui, contribua de forma a glorificar o teu nome, que é santo. Em nome de Jesus. Recebe os dízimos, ofertas e votos do teu povo. E prospera especialmente a vida daquele que oferta com alegria, porque a tua palavra diz que o Senhor ama aquele que ama abrir o seu coração e investir financeiramente na tua obra, para que essas portas continuem abertas, esses missionários continuem sendo enviados e o teu nome continue sendo glorificado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá? Quem precisa do envelope, só levantar a mão. Quem é do celular, manda o Pix ali. Quem está com o cartão do banco, pega a maquininha amarela. E quem é da internet, está aparecendo aí no... Deve estar aparecendo aí para você. Eu peguei o envelope, mas a minha carteira está lá no gabinete. Vou ter que dar depois. O Wagner está dizendo que legal, moro perto de Apiaí. Deus abençoe grandemente essa obra aí, Wagner. Se você quiser ver a gente, onde a gente vai estar o culto lá em Apiaí? Caximba. Caximba pertence a Apiaí? Na escola de Caximba. Vai ser na escola o culto? Que dia? Amanhã à noite. Não, depois da manhã. Sábado à noite, Wagner. Vamos estar aí na escola de Caximba. Só deve ter uma lá, né? Não sei. Só tem uma escola. É nessa escola aí. Você vai ver um ônibus grandão, um monte de gente distribuindo comida e cesta básica e tudo mais. Cola com a gente lá. E aí, Wagner, você podia levar mais gente lá para ouvir a palavra, hein, mano? Leva a gente lá para ouvir a palavra. Glória a Deus. Amém. Convidar os irmãos que vão para a missão para vir aqui à frente receber a oração. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Sobe, 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 sobe. Bora, irmãos. Bora, irmãos. Bora subir? Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Não, a Luana está indo a segunda vez. Não, no câncer é a segunda, né? No câncer é a segunda. Aí. O quê? Tá aparecendo todo mundo aí na câmera? Uns falam que sim, outros que não. Não tem como tirar o zoom, não, né?
E esse pé é fixo? É. Amém. Ajunta aí, igreja. Ajunta mais aí para o pessoal do YouTube assistir vocês também. Ajunta. Maravilha, maravilha. Glória a Deus. Que bênção, hein? Vocês vão chegar lá que horas? 6 da manhã. Olha, eu tenho uma notícia ruim para dar para vocês. Acho que ninguém vai dormir nesse ônibus, tá? Ah, tá. Eles são terríveis, varão, não adianta. O senhor é um motorista? Meu irmão, você dorme aonde nesses 2 dias? Ah, ele que lute? Legal. É isso aí mesmo. Você foi alugar o ônibus para um missionário, meu irmão? É isso aí. Que bom, tem mais aí. Que beleza. Glória a Deus pela vida de vocês, viu? Vocês são a genuína lá. Nosso plano é logo ter uma genuína de verdade lá, né? Vamos ver, só depende do Ferreira. Não, só depende do Ferreira, porque o lugar para alugar para ele arrumou primeiro que a igreja. Ele veio e falou, arruma um lugar lá. Ele veio com as fotos e falou, mas esse aqui é um apartamento, não vai caber o pessoal. Não, pastor, esse é para mim. Agora falta para a igreja. Então primeiro você arruma a igreja, depois você vai. Maravilha. Vamos ficar de pé, gente. Amém. Falta o Davi. Cadê o Davi? Onde será, né? Amém. O Davi vai também? Que beleza. Glória a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. E que Deus use a boca e as mãos de cada um de vocês. E que o Senhor Jesus seja conhecido e reconhecido a partir da vida de vocês. E que a vida de vocês seja estratégica na obra de Deus naquele lugar. Vocês não precisam ser perfeitos, só precisam ter vontade de ser usados por Deus. Vocês não precisam de perfeição para ser usados. Vocês só precisam amar a Deus e que esse amor que eu falei hoje aqui, responsável, vai apresentar Cristo para as pessoas. E Deus vai trazer as pessoas que precisam ouvir até a vida de vocês. Vocês só precisam falar. Pastor, eu não sei pregar. Você não precisa saber da aula de nada. Você só precisa falar o que Jesus fez na tua vida. Quem eu era um pobre, miserável, desgraçado, terrível. Quem eu sou salvo, lavado, não sou perfeito, mas sou justificado pelo sangue de Cristo. E quem eu serei glorificado, e como anjo morarei no céu, e essa vaga também está disponível para você. Pronto. 3 pontos para você pregar. Quem eu era, quem eu sou e quem eu serei. Pronto. Entende? Então, Deus vai trazer as pessoas e Deus vai usar vocês de forma estratégica. Em nome de Jesus. Curva a cabeça de vocês. Vocês estendam as mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção sobre cada irmão, cada irmã, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada pessoa, Senhor, que está indo nessa expedição missionária. Que o Teu Espírito Santo encha os Teus filhos com a Tua unção, com o Teu poder. Abençoe, Senhor, na estrada. Abençoe, Senhor, em especial o nosso motorista que vai fazer esse trajeto. A pista é difícil, muitas curvas. Tem misericórdia. Abençoe todos que cruzarem o nosso caminho nessa viagem. Encha, Senhor, os Teus filhos do Teu Espírito Santo, de sabedoria. Coloque, Senhor, estratégias naquele lugar, no coração dos Seus servos, para serem feitas naquele lugar. Que o Teu nome, acima de tudo, seja honrado, glorificado, conhecido. Encha, Senhor, os Teus filhos de unção, para testificar, para em cada abraço, as pessoas perceberem Cristo as abraçando, que seja Cristo e não sejam eles, que o Senhor seja conhecido através dessa expedição, de mais uma expedição missionária da Genuína de Campinas, que o Teu nome seja glorificado. Abençoe o irmão Ferreira e a Tina na direção desse projeto, o Pablo também, estrategicamente nessa direção, que o Teu nome seja glorificado, exaltado e conhecido, e que essas cestas básicas cheguem nas pessoas famintas daquele lugar. Glorifica o Teu nome através da nossa expedição missionária, Senhor amado. É assim que nós oramos, e oramos agradecidos. A graça de Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja na vida de cada servo de Deus presente aqui, e na vida de cada salvo espalhado pela face da terra.
terra, e a igreja de Jesus, aqui representada, recebe e confirma essa bênção, dizendo: amém. Aplauda ao Senhor. Deixa eu dizer aqui para o pessoal do YouTube, está me aparecendo aí? Ferreira, vem cá. Esse aqui é para quem está lá no YouTube. Porque no começo aqui tem pouca gente, depois vai 1.000, 2.000, 3.000, vão ver. Quem quiser ajudar, hoje é quinta, dia 21. Não, vigia, varão. Que dia é hoje, gente? Dia 20. Hoje é quinta-feira, dia 20 de abril. Hoje e amanhã, você que está no YouTube ainda pode ajudar financeiramente. São muitos custos. Tem um Pix aí que dá para fazer? Qual que é? Da sua? Dá para colocar na tela? Temos o Pix aí da tela do Ferreira? Não sei se tem. Dá um sim ou não aí, porque senão, sim, ok. Está aparecendo aí para eles? Vamos ver aqui. Ah, tem aqui, ó. Esse Pix aqui é da igreja. Tinha que ser o seu, porque você já está lá. Está aparecendo? Ótimo, ótimo. Então, o que a sua oferta pode ajudar? E aí, fala aí alguma coisa. Bom, a oferta ela pode ajudar não só nos alimentos, como em medicamentos também, que nós precisamos levar medicamentos, né? Então, assim, é muito importante essa ajuda financeira, né? Porque lá a necessidade não é só de alimento, né? Além de roupa, sapato, tem... Então é o seguinte, ó, você pode ajudar, lá eles vão fazer almoço, janta, café da manhã, para o pessoal, só de alimentação é muito custo também. Também tem as cestas básicas, então você pode ajudar. Está aparecendo, eles disseram que está aparecendo, aqui, pronto. Está aparecendo um Pix aí, esse Pix é direto na conta do irmão Ferreira, que é o nosso missionário, 019-996-528-044, é o WhatsApp também, se você quiser, esse é o WhatsApp, não é? Então também é o WhatsApp, se você quiser falar com ele, é esse número aí, ó, 019-996-528-044, e também, se você quiser mandar uma oferta, vocês aqui da igreja também, quem quiser, pode fazer aí, direto, e o pessoal da internet também. Deus abençoe, Ferreira. Deus abençoe, gente, tudo de bom para vocês.